Olá pessoal, boa tarde. Só estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula, certo? E para tirar algumas dúvidas aí sobre o conteúdo, nosso próximo conteúdo que será quinta-feira, né? Dia 25. Pessoal, para começar a nossa aula, nós vamos abrir o nosso livro na página 38. Foco no vocabulário. Só essas figuras aí, vocês vão pegar e vão resolver a questão 2. Organizar essas palavras aí desse vocabulário. Na segunda tem a outra figura aí embaixo, que é um gatinho. Vocês vão pegar também essas palavras, esse vocabulário e vai traduzir no seu caderno. Pessoal, vocês têm que trabalhar vocabulário, porque senão não dá certo, viu? Então, o vocabulário é muito importante para vocês, tá certo? Então, essa página da página 36 é só vocabulário, viu? Vocês pegam, traduzam, copiem no caderno, tá certo? Pesquisando no dicionário, no Google, tá certo? Muito fácil, tá certo? Resolva aí, faça a questão 2. Essa questão não é para ser enviada para mim. O que eu vou trabalhar com vocês é o que está aqui nesse quadro, viu? São os pronomes object e subject, tá certo? Então, vocês vão para a página do livro, para a página 38, tá certo? Olha aí, em cima da página nós temos object e subject, né? Os pronomes, que aqui os nossos pronomes pessoais, né? Pronomes pessoais em português e também os pronomes subject são os pronomes pessoais, né? E subject são os pronomes que a gente chama de oblíquos, né? Em português, né? Até os traduzir aqui, tá certo? Pessoal, então é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa página, tem uns quadrinhos aqui, vocês vão ler, tá certo? Traduzir esse quadrinho. Aí vocês vão responder a questão 1, tá certo? Dentro desse quadrinho. Agora, vocês, em seguida, quando vocês terminarem de fazer essa atividade aqui, questão 1, olha que só é a letra A, só é a letra A e B, viu? E C. Certo? Mas, em seguida, vocês vão lá para a segunda atividade, que ela é baseada nesse quadro. É baseada aqui nesse quadro. A atividade 4. Então, repetir. Atividade 1, atividade 1 da página 38, tá certo? E a atividade 4 da página 40. São duas atividades que é para mandar para mim. E para vocês poderem resolver essas atividades, vocês têm que aprender primeiro isso aqui, viu? Ok? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Bom? Muito fácil, pessoal. Os pronomes subject, que é os pronomes pessoais, já conhece, que é I, you, he, she, it, we, you, they. São os pronomes subject, os pronomes pessoais. Aí, pessoal, nós temos o quê? Os pronomes object, que são os oblíquos, que é o quê? Cada pronome pessoal tem o seu, cada seu subject, que é pronome pessoal, tem o seu object, né? Que é o quê? I, me, you é igual, you. He, ele, him. She, her, ela. It é igual, it, it. Nós, as. You, eu disse que é igual. They, them, ok? Então vejam que os pronomes diferenciam um pouco na escrita do subject para os object. Diferencia. Então só são dois iguais, né? Que é o quê? Que é you e it. Ó, eu, me. You, he, him. She, her.
it, que é outro igual. We, as, you, you. They, them. Então, pessoal, tá aqui a tradução. Me significa me, mim. You, singular, né? Nós temos dois you, um é singular, outro é plural, né? Então, ti, a você. He, him, aliás. O, li, a ele. She, a, li, a ela. It, o, a, li. As, nós. E o plural, pode ser vós ou a vocês. E them, como é plural, né? Them significa eles e elas, né? O they significa eles e elas, então é plural. Os, as, lis, a eles e a elas. Então tem a tradução bem direitinha. Pessoal, é o seguinte, que vocês têm que aprender nesses pronomes, tá certo? Primeiro, tem que reconhecer cada um, para saber qual o seu... Cada pessoal, para saber qual o seu hobby, tem que saber, viu? Porque nós vamos fazer as atividades usando os dois, tá certo? Então tem que decorar tanto os subjetos como os objetos, ok? Então vamos lá. O principal, como é que você vai usar cada um deles? Pessoal, é muito fácil saber como é que você vai usar. Ó, vocês vendo o vídeo, vocês podem anotarem. Pronome, subjects. Olha a regra. Escutem bem. É usado no começo da frase e antes de verbo. Repetir. Esses pretinhos aqui, que são os subjects, é usado no começo de frase e antes de verbos. Né? Já os pronomes object é o contrário. Eles são usados no final de frases e depois do verbo. É o contrário desse. Esse é antes do verbo, ou no começo de frase, antes de verbo. E esse é o quê? No final de frase e depois do verbo. Então é muito fácil de identificar, sabendo usar, né? Então eu vou fazer aqui um exemplo, ó. Vejam bem. Aqui o verbo amar, love, verbo amar. Eu é o pronome pessoal, né? Tá antes do verbo. Eu amo animais, né? Dar-me um pet. Dar-me um de estimação, né? Um animal de estimação. Então veja o seguinte, que o me, o eu ficou antes do verbo. E o me, que é o objeto, ficou o quê? Depois do verbo. Então a regra é essa. Os subjects no começo de frase e antes de verbo. Os objects, os azuis, é o que usado quando? Antes ou no final da frase, depois do verbo. Então tá muito fácil. Só é prestar atenção no vídeo, viu? Caso tenha dúvida, vá lá em alguns vídeos, né? Só como dá exemplo aqui para vocês. Vejam bem. Linda e Sue took the children to the park yesterday. Olha aqui, ó. Linda. Linda é o sujeito. Aqui equivale a elas, they. São elas. Então, antes do verbo. Agora, tudo tem depois do verbo. Que tem depois as crianças, né? E o parque. Então, veja, eu vou completar essa frase, ó. Linda e Sue é elas, they, antes do verbo, took, que é o verbo levar, né? Levou. Agora, as crianças também tá depois, ó, as crianças tá depois do verbo, ó. Eu não vou usar they, vou usar o que? O pronome objeto. Objeto, them. They tá antes do verbo e them depois do verbo. Vamos ver agora aqui o parque. O parque também está depois do verbo. Então é o que? É para o parque. O parque equivale a it, que não é pessoa. Então,
Aqui equivale a elas. A Linda é a Sui. Esse them, como está depois do verbo, é as crianças. E it é o parque, porque it não é pessoa. Porque parque não é pessoa. O it é usado para não pessoa, que não seja pessoa. Segundo exemplo. Linda estava conversando com Paulo. Vamos ver aqui quem está antes do verbo. Linda. Depois do verbo estava conversando. É quem? Paulo, né? Quando eu cheguei. Então veja aqui, completando. Se está antes do verbo é o quê? É o pronome da primeira coluna. É o subjeto. Ela. Quem? A Linda. Ela. She. Ela. Já Paulo está depois do... Olha aqui o Paulo aqui, ó. Está depois do verbo aqui, ó. Está aqui depois do verbo. Então não vou usar mais o subjeto. É o objeto. Qual é o subjeto? O objeto de Paulo é him, quer dizer ele. Só tem a mesma tradução. Eu, me, a mesma coisa, é eu. E o, você. Então tem a mesma tradução, tá certo? Então vejam bem. E eu antes do verbo aqui, chegou. Então como é que ficou? Linda e Sui levaram as crianças para o parque ontem. Elas levaram eles. Ou levaram os para o parque ontem. Certo? Linda estava conversando com Paulo quando eu cheguei. Aí, ó. Linda, she was talking to him. Por que eu usei o pronome pessoal, né? O subjeto pessoal, e aqui eu usei o objeto, que é o pronome, né? Por quê? Porque está depois do verbo, né? Tá certo? Então, a regra é essa. Repetir. Repetindo. No começo de frase e antes do verbo. No final de frases e depois do verbo. E está aqui a tradução deles, ok? Então, já viram o exemplo aqui? Então, era isso. Qualquer coisa, me procurem, que eu tiro qualquer dúvida, ok? Fique bem.